da computação, ele constrói, projeta computadores, mas não só computadores, ele pode projetar tudo que tiver sistemas computacionais, seja um celular, seja um radar, tudo que tiver um dispositivo eletrônico, seja que vá controlar alguma coisa, que tenha um software embarcado, que tenha um sistema lá dentro, o engenheiro da computação pode projetar e implementar e desenvolver. E que formação que eu preciso ter para ser um engenheiro da computação? Tem o curso de engenharia da computação, que dura 5 anos, período integral, com matérias de engenharia básica, mais as matérias de computação, que seja circuitos, bancos de dados, programação. Tem um pedaço do curso que parece com engenharia elétrica, tem matérias parecidas com ciência da computação. Com essas matérias você pode diversificar o seu campo de atuação, seja projetar a parte de hardware, né, que é a parte dos equipamentos, ou seja projetar o software, o sisteminha que vai rodar naquele hardware. Que características que são importantes para ser um bom engenheiro da computação? Um bom engenheiro da computação tem que saber aprender o tempo todo. Por quê? Porque ele vai ter conhecimentos básicos de engenharia de diversas áreas, de química, física, mecânica, e depois, quando ele estiver trabalhando, ele vai criar sistemas computacionais que vão atuar naquelas áreas. Então, ele vai ter o básico, mas vai ter que aprender tudo profundamente que ele for aplicar. Então, se ele for aplicar o sistema de computacional para petróleo, ele vai ter que estudar sobre petróleo, etc. Então, ele não vai poder parar de aprender. Inclusive, não só para novas tecnologias, para novas áreas de atuação. E o mercado, como que é, Rafael? O mercado para profissional de computação é sempre muito bom. Em tempos de crise, você vê empresas demitindo, enquanto empresas de computação estão contratando, estão crescendo. Por quê? Porque tanto empresas em desenvolvimento de software, empresas de computação sempre estão cheias de serviços, cheias de trabalho, como grandes empresas sempre tem uma área de tecnologia da informação que você precisa de um profissional lá para fazer a empresa rodar, para controlar a empresa. Normalmente as baias, os ambientes de trabalho são completamente extrovertidos e divertidos. Difícil ver locais que profissionais podem colocar brinquedos na baia, podem ter flexibilidade de horário, podem trabalhar em casa. Isso mostra que como ele é mimado, por quê? Porque o mercado precisa dele. Então o mercado é muito bom para o engenheiro de computação. Como que é o seu dia a dia? Eu trabalho em casa e às vezes no escritório. Então o problema disso é que você tem que ter disciplina para trabalhar, mas é muito bom que você tenha flexibilidade, você tem toda a liberdade de ficar em casa. O meu dia a dia é basicamente desenvolvimento de software, ou seja, durante todo o ciclo eu extraio requisitos com o cliente, depois a gente modela o sistema, projeta o sistema, né? Então, depois de projetado, modelado, a gente começa a desenvolver o sistema. O que é isso? É codificar, fazer o código. Então, se for um engenheiro de hardware, começar a fazer os protoboards, as plaquinhas que controlam alguma coisa. Depois tem que implantar, porque seu sistema está pronto, você tem que colocar em produção. Alguém vai ter que usar, então você tem que colocar em algum lugar que as pessoas tenham acesso. E, finalmente, a manutenção do sistema. Depois você tem que dar suporte ao ciclo de que o sistema continue rodando sem parar. A matemática, então, é indiscutível. A matemática é importante. O que acontece é que o perfil do engenheiro normalmente junta lógica, matemática, pensamento racional. Ele acaba gostando de matemática. Claro que tem algumas exceções, tem mentes diferentes, mas normalmente o perfil comum ele tem que saber matemática, ele tem que saber codificar, porque ele vai programar para máquinas. Máquinas não falam abstratamente. Como é que você faz uma máquina funcionar? Ela tem que ser estruturada, então a matemática, por ser uma linguagem lógica e precisa, onde isso aqui é correto e provado matematicamente vai ser correto em qualquer lugar, as máquinas todas falam uma linguagem comum que é a matemática.